Olá, chapeleiros, aqui é o Arthur e hoje estamos para mais uma edição do Resenha Chapeleiros. Eu tô com o Luiz. Fala, galera, tranquilo? E com o André. Fala, pessoal, tranquilidade? E no Chapeleiros e no Resenha de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente está achando desse início do Brasileirão, quais são os nossos pontos positivos, negativos, destaques individuais ou coletivos. E vocês têm algum destaque inicial antes da gente começar a falar do Brasileirão? Não, senhor. André? Bora. Oi? Algum destaque antes da gente começar a falar? Nada. Tudo tranquilo. Só para fazer uma correção aqui, que o Gabriel Jesus ele foi cortado da seleção e quem ingressou vai ao Matheus Cunha, do Hertha Berlim. Um bom nome, vocês acharam que é um bom nome? Não, achei interessante, mas preferi o Marinho. Marinho. Eu achei que ele devia botar um Marinho, mas é um bom nome sim. E falando no Marinho, vamos falar um pouco sobre as nossas... Quem que nos surpreendeu? Pode começar falando aí, Luiz. Quem que você te surpreendeu pessoalmente nesse campeonato? Quem vem me surpreendendo muito nesse campeonato brasileiro é o Marinho e o Thiago Galhardo, com toda certeza. Eram dois nomes que acho que ninguém esperava demais, né? Para esse torneio e vem hoje sendo os dois grandes nomes, na minha opinião. E na de vocês? Na minha opinião, o Thiago Galhardo e o Marinho realmente estão fazendo um campeonato surpreendente, muito fora da curva. Eu, pessoalmente, não esperava que eles tivessem uma atuação tão boa, eles que não eram muito regulares durante a carreira. Eu vou fazer um destaque para dois zagueiros que estão com quatro gols, o Iago Maidana e o Sabino com 3, que são zagueiros muito bons e eu não esperava que eles iam ter um começo bom assim de campeonato. Me surpreenderam bastante. E você, André, quem que são suas surpresas para esse momento do Brasileirão? Eu, assim como o Luiz, os dois que eu mais destaco são o Marinho e o Thiago Galhardo, mas eu também destaco um cara que não tá fazendo... Fez gol até, mas o Vina, do Ceará, que é muito bom, um ótimo jogador. Claro que, assim, ele ainda tem muito por evoluir, mas é um jogador que eu tô gostando de ver, eu nunca tinha visto ele, e tô gostando dele. E também, eu acho que são esses jogadores, e o Cano também é um ótimo jogador, vem jogando bem. Para falar mais de jogador, eu vou dar a pauta também no João Paulo, goleiro do Santos, que acredito também que ninguém conhecia muito esse goleiro. E hoje, para mim, eu não vou dizer que é o melhor do campeonato, porque eu não estou lembrando de todos, mas eu acredito que seja assim a maior revelação assim do campeonato até o momento. Realmente, Luiz, o João Paulo tem tendo um ótimo campeonato. Ele foi uma surpresa muito grande para mim também. E a gente até falou nele, né, no vídeo sobre a seleção, que talvez possa pintar na amarelinha daqui a um tempo. Você gosta dele, André? Eu gosto dele, ele faz defesas boas. É um jogador que eu também nunca tinha ouvido falar, né? Depois do problema que aconteceu com... Qual o nome do... Que foi pra Atlético Mineiro agora? Everson. O Everson, depois disso, era o único goleiro que tinha pra colocar e ele tá jogando bem. Tô gostando do que ele tá fazendo. O Santos vem bem no campeonato. Muita gente tirou fé, mas eu acho que ele tá bem no campeonato. Santos com o Marinho, eles realmente estão tendo muito bons. E agora vamos falar um pouco sobre nossos jogadores que estão decepcionando a gente. Eu quero começar falando um pouco do Gerson, que não tá tendo um campeonato tão bom quanto ele estava tendo ano passado, tá tendo atuações muito boas agora, tá voltando a jogar bem na Libertadores. Quem que vocês acham? O que você tá achando do Gerson? Eu não vou colocar muito o Gerson, não. Eu vou falar que, se for falar por atuações do ano passado em comparação com essa, eu vou falar o time inteiro do Flamengo, né? Porque se a gente for comparar com o ano passado, não tem como discutir. Eu acredito que muitos jogadores do Flamengo, como Bruno Henrique, Gabigol, vem fazendo péssimas atuações este ano. Eu não coloco o Gerson como uma das maiores decepções desse Flamengo, não. Eu vou de Gabigol e Bruno Henrique mesmo, e eu vou nesses dois por enquanto. Eu destaco ainda, a maior decepção pra mim é o Bruno Henrique. Não é Gabigol Bruno Henrique pra mim. Pra mim é o Bruno Henrique, não jogando nada. O Gabigol até que tem que dar 5 chances pra ele fazer um gol. 5 chances claras pra ele fazer um gol. E o Bruno Henrique, ele tá muito mal. Tá entrando em partida mal. E aí coloca o Vitinho ainda. Por isso que o Flamengo tá mal, né? É complicado, mas pra mim o pior, eu tava grande expectativa, agora eu tô achando muito mal é o Bruno Henrique. Realmente, o time do Flamengo decaiu muito do ano passado para cá.
Um jogador que sim para mim tá simbolizando a péssima fase do clube é o Luan, do Corinthians, ele que foi rei da América em 2017. Esse prêmio simboliza o melhor jogador da Libertadores no ano. Eu achei que ele está tendo uma atuação muito ruim. Ele começou o ano muito bem, fazendo 2 gols na Florida Cup. O que vocês estão achando da atuação do Luan nesse início de campeonato? Eu vou falar que eu não me decepcionei com o Luan, não. Pelas atuações dele do ano passado no Grêmio, eu já não esperava, assim, grande coisa do Luan. Mesmo com essa boa Florida Cup, eu não esperava grandes coisas do Luan, então eu, particularmente, não me decepcionei, mas eu acredito que a torcida corintiana inteira tenha se decepcionado, né? Assim, o Corinthians, ele não vem numa fase boa também. Tava nas últimas 2 rodadas, a princípio tava brigando para não cair. E tudo bem que não é só ele, o coletivo também. Mas uma coisa que Thiago Nunes agora saiu, quem tá agora é o Coelho. Uma coisa que ele não tava tendo muita oportunidade. O Thiago Nunes, ele colocava quem ele achava. Ele não tinha um time fixo. Então o Luan às vezes entrava, o Luan às vezes não entrava. Isso não é bom para um jogador. Tem que ter um time mais. Um time titular feito. Esse time vai ser o time titular. E o Luan, ele ficava andando, às vezes ia, às vezes não ia. E quando jogava bem, ia pro time titular. E quando jogava mal, saía. Então isso atrapalhou ele. Mas pra mim ele tem técnico. Ele ainda pode virar o jogo. O Corinthians que se reforçou hoje, contratação do Casares, Atlético Mineiro. Eu, particularmente, gosto muito do Casares dentro de campo, mesmo tendo uma conduta muito ruim fora de campo. Furando a quarentena, se atrasando, eu gosto bastante dele dentro de campo. Vocês acham que ele vai conseguir dar uma melhorada junto do Otero, Luan, Jô no time do Corinthians? Olha, eu vou falar que eu, ano passado, acompanhei de perto, né, muitos treinos do Casares, tanto jogos como os treinos, né, e o Casares, o que ele faz com a bola é um absurdo, assim, é algo genial, mas eu acredito que sua conduta fora de campo atrapalhe, sim, sua conduta dentro de campo, e ele joga quando quer, mas quando quer jogar é um excelente jogador. Então depende muito se realmente ele vai estar 100% com foco no futebol, né? Eu acredito que é isso. Ele tem habilidade, ele é um jogador realmente diferenciado. Eu gosto de ver ele jogando, mas esses programas extracampos, que são totalmente resolvidos, totalmente pode ser solucionados, né? Mas aí vem do jogador, vem se o jogador quer, né? Esse é o problema. Se ele não quiser jogar, se ele não quiser atuar bem, assim, fora dos campos, né? Esse negócio de furar quarentena. Se ele deixar de fazer isso, eu acho que ele vai ficar muito mais procurado por outros times, vai render bem no Corinthians. É só corrigir esse tipo de coisa. Realmente concordo com você. Vou para outro destaque que já é negativo há um tempo. E eu acho que foi um desperdício de dinheiro do São Paulo. Eu tô falando do Pablo. O que vocês acham do Pablo? O Pablo ele tem técnica, ele não é um jogador horrível, mas realmente não tá. Tô preferindo o Luciano do que o Pablo. Eu também não sei muito se é inteligente colocar os dois ao mesmo tempo, porque os dois são centroavantes. Mas eu prefiro muito mais o Luciano. O Luciano, pelo menos a fase dele tá muito melhor que a do Pablo. Mas o Pablo ele já teve tempos que ele jogava bem até. Então acho que temos que ver ainda. Não tem uma decisão certa. Na minha opinião, eu acredito que assim, o Pablo, desculpa, não seja um grande jogador. Eu acredito que ele teve uma fase boa, assim, de um ano e meio no Atlético Paranaense e acabou indo para um clube maior, assim, como é o São Paulo. Eu acredito que ele não seja um grande jogador, assim, como todos esperam demais dele, mas eu acho que ele é um jogador que pode render muito mais do que ele está rendendo. Com certeza. E falando do São Paulo, o que vocês acharam da conduta do Daniel Alves, que tava fora do jogo com o braço quebrado e postou vídeo tocando o tantã? O que vocês acharam? Isso é um absurdo, cara. Isso aí pra mim é falta de vergonha na cara. Eu vou falar. Ele Muita podia estar, falta sei de lá. vergonha na Ele podia Ainda estar fazendo mais, muitas outras coisas.
em vez disso, Ainda cara. mais depois, ainda mais assim, que o São Paulo tomou de quanto jogo mesmo? 4, 3? 4x2. Foi quanto? 4-2. 4x2, 4-2. 4x2. Então eu acho que assim, foi num curto espaço de tempo, né? O que ocorreu, e eu acho que é vergonhoso para um jogador fazer isso, né? Ele podia estar, sei lá, acompanhando os jogadores na delegação do São Paulo, porque geralmente tem muitos jogadores que fazem isso, estão lesionados, mas quando vão para um jogo importante, como foi o jogo com o LDU, os jogadores vão acompanhar. Não que ele tenha que fazer isso, mas ele podia estar fazendo muito mais coisa pela torcida, pela organização do São Paulo. Mas ele fez um batuque com um monte de gente e com a mão dele que estava quebrada ainda. Então eu acho que foi meio paia o que ele fez. Você, Arthur, Tendo a liderança dele que você dentro do acha? clube, eu acho ridículo ele fazer isso. E mesmo que a equipe médica tenha falado que pode estar tranquilo, pode fazer isso, mas não pode entrar em campo, eu acredito que acredito que ele não devia fazer isso e muito menos postar. Porque postar, ele concorda com isso, ele tá postando, ele acha que é uma coisa bonita. E o que ele fez depois de postar foto com o Tantan na cabeça, depois desse vídeo sair, eu achei uma péssima conduta dele, mas eu espero que não continue. O que vocês acham? Você acha que o São Paulo pode ir bem com a volta dele assim na Libertadores? Você acha que ainda tem chance? Eu acredito que o São Difícil. Paulo, eu acredito que o São Paulo tenha uma eliminação Eu acho que nessa fase de o grupos. restante. A Realmente, próxima competição que o São Paulo vai disputar vai ser a Copa Sul-Americana. já que você fala, então Concordo. agora vamos falar um pouco de times. Vamos começar com nossos destaques positivos de time. Pode começar aí, Luiz. Qual foi o time, quais foram os times que mais estão te surpreendendo positivamente nesta competição? Eu vou falar que os times que mais me surpreenderam, eu não esperava muito deste início do Inter, apesar de que agora caiu um pouco o rendimento, né? Porque o Inter focou um pouco mais na Libertadores e acabou tropeçando 2 vezes, se eu não me engano, no Brasileiro. Então eu acredito assim que o Inter seja uma surpresa para mim. Além disso, o Vasco vem sendo uma grande surpresa para mim, apesar de que também caiu um pouco seu rendimento nessas últimas rodadas, mas que ainda se mantém ali no top 5. E eu vou dar destaque para o Ceará e para o Sport Recife. O Sport está em 7º, né, com 17 pontos, que é na frente de muitos grandes clubes, como Atlético Paranaense, Corinthians, em cima do Grêmio, do Santos, do Fluminense, e o Ceará e o Fortaleza, né, que vem fazendo também um ótimo campeonato. E você, André, quais são para você as surpresas? Eu acho que são mais ou menos o que o Luiz falou, principalmente do esporte. O esporte vem bem. Eu esperava que nesse momento que ele tá acho que 3 jogos invictos sem perder. Acho que ele empatou não lembro com quem, e ganhou 2, um do Fluminense e um do Corinthians, os 2 na Ilha do Retiro. O time é bom até, mas não é um time que joga muito, mas é um time que consegue administrar o resultado bem. Eu gosto muito do esporte, estou gostando do esporte. Eu acho que eu tava tirando. Ele quase caiu, né, no Pernambucano, caiu muito cedo na Copa do Brasil, acho que na primeira ou segunda fase, se eu não me engano. E eu pensei, vai cair. Agora vem a contratação de um jogador de peso, querendo ou não. É o Thiago Neves, vem uma boa contratação para eles. Mas também destaco o Ceará também, que tem jogadores bons como o Kleber, o próprio Vina, que eu comentei, o lateral que eu gosto muito dele, que se fosse meu time é o Bruno Pacheco, um grande lateral esquerdo. Eu gosto muito do time do Ceará também. Realmente, os times do Nordeste estão sendo surpreendentes. Eu queria fazer destaque para o Atlético Goianiense, que mesmo tendo um campeonato muito bom, está na 14ª posição com 12 pontos. Foi uma surpresa para mim, eu achava que ele ia ser o saco de pancadas do campeonato, ia ficar sempre lá embaixo na zona de rebaixamento. Não, ele tá tendo um futebol muito bom, tá tirando pontos importantes de times grandes. Empatou com o Grêmio, ganhou do Flamengo, o Atlético Goianiense tá ganhando de todos os cariocas, né? Impressionante. E outro time que eu queria destacar positivamente é o Galo. Eu não esperava, sinceramente, como torcedor, que o Atlético ficaria em primeiro lugar assim, e jogando futebol muito bom. Tava apresentando bom futebol, mas não esperava que
ia estar em primeiro lugar. Para mim, tinham times melhores. E falando de times melhores, eu quero ir para as minhas decepções negativas. E, sem sombra de dúvidas, o time do Flamengo. Só um segundo antes. Quais times que você daria como que você achava que iria melhor que o Galo? Melhor que o Galo, acredito que o São Paulo tinha um elenco melhor, Palmeiras, o Flamengo, o Santos tá tendo um bom campeonato. São Paulo, você acha o elenco melhor que o do Galo? Pau, pra mim, tipo, tem peças individuais que possam fazer a diferença. Eu não vejo uma grande estrela na frente do... Uma grande estrela no time do Galo, assim, pra puxar a responsabilidade. E no São Paulo, quem que você chama de estrela? O que a gente tá falando anteriormente do Daniel Alves, ele é um jogador mesmo jogando, mesmo estando velho, tá tendo uma boa atuação. Nomes de peso no ataque, como o Pablo. Essa eu vou discordar de você. Não acho que seja grandes nomes estes, não. O Galo não me surpreende muito, porque eu já esperava grandes atuações e eu esperava pelo menos um segundo e primeiro lugar para o Galo, gastando também tanto dinheiro com grandes nomes, grandes contratações, né? Eu acredito que por isso que o Galo não me surpreende, mas eu entendo também seu ponto, e realmente tem alguns times que eu considero, por exemplo, o elenco do Flamengo melhor que o do Galo, né? Com certeza. Agora temos que ver que o Galo não vai ser um cavalo paraguaio e vai manter a boa atuação até o final do campeonato, talvez conquistar o tão sonhado bi. Agora, indo para os destaques negativos, assim como o Luiz já falou, o time do Flamengo tá realmente uma decepção grande, começando em sexto. Eu achava, mantendo o mesmo elenco do ano passado, adicionando algumas peças, ia estar em primeiro fácil nesse início do campeonato. O que vocês estão achando desse time do Flamengo? Muito, muito mal o time do Flamengo, é irreconhecível. Conseguiu uma sequência boa de vitórias, mas ainda assim, mesmo na sequência de vitórias, o Flamengo não jogou bem nessas vitórias, perdeu para o Ceará e logo depois tomou 5-0. O Flamengo que o jogo acabou de ser cancelado. O Flamengo que voltou muito rápido, perdeu um jogador importante, que é o Rafinha, voltou muito rápido, né, da pandemia, perdeu um grande jogador, mas é o mesmo time praticamente, é o mesmo time com mais reforços, então não estou entendendo. Perderam um técnico também, que é importante, mas é o mesmo time, jogadores de qualidade, a gente viu essa qualidade deles no ano passado, que não estão mostrando isso em campo. Vocês acham que o técnico faz tamanha diferença assim no clube para decair de um líder disparado com boas atuações para um time com atuações medianas? Vocês acham que a saída do Jorge Jesus para a entrada do Domenech foi um grande diferencial para essa decadência do clube? Eu vou falar que, assim, eu acredito que, assim, o Domenech tem parcela de culpas, tanto por fazer muitos revezamentos o tempo inteiro, então não deixar alguns jogadores terem uma sequência de jogos, né, para poder pegar ritmo, mas eu acredito que também tem a parcela de culpa não é só dele, né, os jogadores também têm grande parcela, não só o técnico, como o técnico, assim, vem cometendo erros, mas os jogadores também, a maioria caiu de produção, né? Então eu acredito que tenha parcela de culpa, mas os jogadores também tenham. Também o Flamengo jogou o final do Carioca, né, contra o Fluminense, lá pro quase dia 20 de julho, e só foi voltar a jogar no começo de agosto. Então eles ficaram muito tempo sem jogar e perderam o ritmo também. Nesse meio teve troca de treinador, tudo isso atrapalhou também o time. Realmente, para mim, a única peça positiva que tá me surpreendendo bastante no Flamengo é o Everton Ribeiro, que foi coroado com a convocação para o Brasil. Super justa a convocação, né? Para mim é o 10 agora do Brasil. Para mim, assim, tudo bem, o time ganhou a Champions, mas eu acho que ele tá bem o suficiente para ganhar um 10. Eu ainda não André, acredito que seja uma. Eu não acredito ainda na camisa 10, não, mas acredito que seja um bom. Assim, eu acredito que seja um bom nome para hoje, mas eu acredito que para uma futura Copa 2022 já não seja um bom nome por sua idade, pela sua idade, né? Então, não, eu digo assim, hoje ele tem hoje ele tem merecimento por essa convocação. Hoje ele, para mim, ele pode se titular na seleção brasileira, ele tem qualidade para isso. O gol que ele fez lá aquele gol de chapéu dele, o goleiro, foi contra quem aquele gol? Foi contra... Putz, eu não vou lembrar.
Mas eu acredito que hoje eu não dou ele como titular, não, da seleção, não. Ele não vai ver como titular. O Tite gosta muito do Coutinho. Eu, Mas eu mano, eu também entendo. acredito que tem muitos nomes melhores. Tem no meio, tem 4 nomes que para mim são os favoritos para ficar no meio. Vai depender se ele vai querer usar 2 volantes ou não, mas Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Coutinho, na minha opinião. Exatamente. Então, exatamente. Eu acho que ele tem a qualidade ali pra brigar com o Bruno Guimarães. E galera, o que vocês estão achando do Grêmio? Vocês já esperavam que eles iam tão mal assim? Grêmio que está atualmente na 12ª colocação e com uma atuação não muito boa. Mesmo ganhando o Grenal, né? Tá difícil. Mesmo o Inter numa boa fase, o Grêmio numa péssima fase. O Inter não ganha o Grenal. Já são 10 jogos e o Inter não ganha o Grenal. O que vocês estão achando desse início de campeonato do Grêmio? Não, esse início de campeonato do Grêmio é vergonhoso. Absolutamente vergonhoso. Mas eu não vejo o Grêmio com um elenco muito forte. Mas também não acho que. Eu acho que ele tem elenco suficiente para estar em posições melhores e fazendo atuações melhores. Você, André? O Grêmio, eu esperei que o time ia cair de rendimento com a série do Cebolinha, que é um grande jogador, né? Quando ele saiu pro Benfica. Então eu imaginei que ele cairia de rendimento, não tinha ideia se ia cair muito, se ia cair pouco de rendimento, mas eu sabia que ia cair de rendimento. E o Corinthians? Você já esperava essa tão queda ou você esperava apenas tipo um nono Uma lugar? queda. Um nono, um oitavo, um sétimo. Eu não esperava que ele Beleza. 12º, 13º, como Beleza. ele estava ainda. Se eu E não o me engano, ele Corinthians? tá lá para 15º, né? O Grêmio. O Grêmio Não, está em 12º. 12º? Subiu então, né? com 13 pontos. Subiu. E o Corinthians? Vocês já esperavam que o Corinthians já tá tão mal assim? O Corinthians classificou para a pré-Libertadores ano passado e foi eliminado. Mas vocês já esperavam que o Corinthians está em 13º? Apenas 2 pontos na frente do primeiro colocado da zona de rebaixamento? Olha, assim, o Corinthians, ele começou bem até na Florida Cup, perdeu um jogo, mas começou bem. O Campeonato Paulista foi muito mal. Como eu falei, nas 2 últimas rodadas ele estava brigando contra o rebaixamento, né? E acabou que ele foi para a final do Paulista, né? Por resultados, ele quase não passou, né, para as quartas, né, do Paulistão. Teve que depender de outros times também, né? Isso foi polêmico, o negócio do São Paulo. E teve uma boa atuação até para chegar até lá na final do Paulistão, onde empatou com o Palmeiras, né? E o Palmeiras ganhou nos pênaltis. Mas eu não tinha muita previsão para o que pensar do ano do Corinthians, porque é um time que tem jogadores bons, mas não sei. Eu vou dizer que é a mesma forma do Grêmio. Um elenco não tão forte, mas que eu não acreditava. Eu não sabia que ia ter um começo tão mal, mas ele é um time que vem muito irregular. Ganha jogo, aí ganha, perde. Então, eu acredito que assim venha fazendo assim. Acho que conta muito com alguns jogadores que não vem mostrando o seu máximo potencial. Concordo com você. Agora eu vou falar, para mim, times que... Falar os últimos times do campeonato, eu quero saber se vocês estão achando que era esperado ou não. 15º, temos Atlético Paranaense. 16º, Coritiba. Abrindo a zona de rebaixamento, Red Bull Bragantino. 17º. 18º, Botafogo. 19º, Bahia e o Lanterninha, o Goiás. Vocês achavam que ia ficar mais ou menos assim? Quais que eram suas expectativas para esse Z4? Tinha pensado nos 6 últimos. 6, 4 últimos. É porque tá muito embolado ainda. 1 ponto de diferença. Tá, vamos aqui nos 6 últimos. Vamos pensar nos 6 últimos. Eu imaginei que o Atlético Paranaense estivesse tão mal. Eu sabia que ele não ia tão bem também, porque perdeu muitos jogadores importantes, né? Mas eu não imaginei que ele estaria. O Coritiba eu imaginei que estaria lá entre as últimas colocações.
Mas e tá lá, né? Não tá na zona de rebaixamento. Bragantino, eu também não botei muita fé, mas eu não imaginei que ele estaria na zona de rebaixamento. Mas eu acho que ele pode. Tem jogadores de qualidade, ele pode sair da zona. Botafogo, eu também imaginei já que ele jogaria para baixo, mas não tão para baixo. Mas ele joga décimo quarto colocação, 11ª, décima. O Bahia, eu pensei que ia estar melhor. E o Goiás, que tem 2 jogos a menos que a maioria dos times, eu também não tava com muita fé nele, não. Você, Luiz? Eu acredito que 3 times que assim eu não esperava. O Botafogo, com as suas novas contratações, né? O Atlético Paranaense e o Bahia, os times que eu não esperava. O Atlético Paranaense, apesar de não estar tão mal assim, em relação ao elenco que ele tem. O elenco é de 2 anos para cá, eles vêm vendendo muitos jogadores e não contrata basicamente ninguém. Então, eu já esperava essa queda de produção ao longo do tempo. E você, Arthur? Cara, o Red Bull Bragantino estava muito estrelado no início do ano. Eu achei que ia andar, mas aí a eliminação no Paulistão e o jogo, como eles estão jogando esse campeonato, eu acho que é merecido eles estarem assim na zona de rebaixamento. Goiás com 3 jogos a menos, 2 jogos a menos, dependendo, porque se comparar. Realmente, eu achei que ele ia ser rebaixado pro ano que vem. Curitiba, a mesma coisa. Mas agora o Bahia, com o Rodriguinho, eu não esperava que eles iam estar em 19º. Achei que eles iam estar brigando para não cair para a zona de rebaixamento. Botafogo com Honda e Calu. Pode falar. Eu pensava no Bahia lá pro lugar do Grêmio, assim, uns 12º, 13º. Eu também. É isso aí. Exato. O Bahia não é um time pra brigar lá na parte de baixo do rebaixamento, não. É um grande E elenco. o Botafogo também não esperava, com nomes bons, o Babi, uma grande surpresa para mim no campeonato também. Honda e Calu um pouco mais velhos, mas mesmo assim, eu não esperava. Para mim, a zona de rebaixamento no início do campeonato, eu achava que iria ser Goiás, Coritiba, o Bragantino e mais alguém, não sei. Aí ficaria mais aberto. Eu ia de Atlético Goianiense no começo do campeonato, eu imaginei que seria esses 2 também, mas agora eu não sei, não. Muito aberto ainda. Muito destaque agora. Só que esse negócio do... Alô? Alô, pode falar. Pode falar. Esse negócio dos times, que não tem muita, que não botam muita fé e vão bem, é que eles acabam perdendo muitos jogadores na metade do campeonato. Então eles ainda podem cair de rendimento. Eu acredito assim. Também a gente não pode falar, tipo, o Sport tá em 7º, mas assim, são 2 tropeços dele que vamos supor, o Corinthians, o Atlético Goianiense está em 14º, chega no 7º, tá entendendo? Sim. É muito pouco ponto. Exatamente. O Goiás, que é o Lanterna, tá com 8, e o Atlético Paranaense, com uma vitória, ele chega no Atlético Paranaense, que é o 15º. Então, assim, tá muito. Os times ainda estão muito colados à pontuação. Então, eu acredito que com 28 rodadas faltando, ainda tem muita coisa para acontecer. E tem time com jogo a menos, time com jogo a mais, tá uma bagunça. Realmente. E o Covid também pode ser um diferencial. Tipo, um craque pegar coronavírus, agora como o time do Flamengo todo pegou. Foi até adiado o jogo, mas é um jogador muito bom pegar Covid de algum time, pode desfalcar o time e perder pontos importantes que ganhariam globalmente. Com certeza. E falando de Covid, na Europa temos uma notícia boa, que já estão tendo público nos jogos do Alemão, na final entre Sevilha e Bayern, é uma notícia boa para o mundo. Vocês têm mais algum destaque agora para a gente passar para o próximo bloco? Não, eu fechei aqui. Tranquilo. Então tá bom, vamos para o próximo bloco. E agora, para fechar o podcast, vamos fazer mais um duelo. Duelo de hoje entre Arsenal de 2004, time que foi campeão invicto da Premier League, e Inter de 2010. Que ganhou a Tríplice Coroa. Vocês gostavam desse time? Desses times? Claro. Bons times. Foram times históricos, né? Com certeza. Por isso que eles estão aqui, né? Se eles foram times históricos, eles estão aqui. Faz sentido. Vamos lá. Vamos começar primeiro pelos goleiros.
Lehmann, goleiro alemão ou Júlio César? Quem que vocês preferem? Pode começar aí, Luiz. Cara, eu vou. Complicado, mas. Eu vou de. Eu vou deixar. Me deixa por último. Podem passar. André, vou passar a bola Pode ir, pra André. você. Não sei. Os dois são bons, caramba. Mas. Eu acho que o nome do Júlio César pesa mais, eu acho. Acho que Júlio César. Eu vou de Lehmann, pra deixar na mão do Luiz, que você já tava indeciso no início. Pode matar Pô, aí, aí Luiz. vocês me quebram, né, galera? Mas. Cara, pela história, por tudo que já fez, eu vou de Lehmann. Eu vou de Lehmann. Fechamos com o Lehmann, goleiro do Arsenal. Agora vamos para os laterais. Zanetti ou Lauren? Eu acho que não tem nem discussão. Eu fico com o Zanetti. E você, Também. Luiz? Claro, Zanetti. Vamos para o primeiro zagueiro. Samuel ou Campbell? Pode começar, André. Acho que eu vou de. Não sei. Campbell, né? De Campbell. Luiz? Eu vou de Campbell também. Então fechamos no Campbell. Quem que vai ser o parceiro de zaga do Campbell? O Lúcio ou o Colo Touré? Eu fico com o Lúcio, zagueiro aqui de Brasília Candango. E vocês? Também vou de Lúcio. Também vou de Lúcio. Fechamos com o Lúcio, parceiro de zaga do Samuel. Samuel não, perdão, do Campbell. E agora para fechar a nossa parte defensiva, Ashley Cole ou Michael? É difícil essa. Isso aí é difícil, mas eu vou de Cole. Vou de Vai Cole. ser complicado. Eu vou de Cole. Então eu vou de Maicon e vou deixar o Arthur Bambino decidir. Ah, mano, já fecho no Cole fácil. Eu gosto bastante do Michael, mas o Cole foi um lateral realmente muito bom. Então o Cole fazendo uma dupla de laterais com Zanetti. Vamos agora para o meio de campo, nosso primeiro volante, Thiago Motta ou Vieira? Vieira que já é a segunda vez que ele aparece aqui. Quem que vocês preferem? Pode começar. Vieira. Com toda certeza. Fechamos com o Vieira e quem que vai ser o parceiro de volante com o Vieira? Gilberto Silva ou Cambiasso? André. Tô pensando aqui. Agora eu não sei. Não, Pode fala você. ir, Arthur, se você souber. É. Deixaram para eu começar, então? Uhum. Cara, eu acho que eu vou de Cambiasso. Gosto bastante de Cambiasso. Eu tenho muita dúvida nesses dois. Não sou muito fã de argentino, então eu vou de Gilberto Silva, mas com muita dó, porque eu sou muito fã do Cambiasso. Vou de Cambiasso. Fecha aí, André. Cambiasso, fechamos no Cambiasso, então. Cambiasso e Vieira, nosso meio de campo. Agora uma parte mais ofensiva do nosso time. Ljungberg ou Snyder? Fala o nome dele que eu não sei falar direito, Luiz. Não, é esse mesmo, tá certinho. Ljungberg ou Snyder? Eu fico com o Snyder. Snyder foi um jogador que eu gosto bastante. Vocês? Isso mesmo, Snyder, começar, com toda Luiz. certeza. Snyder. Agora vamos para mais um jogador, Pires ou Pandev? Pode começar aí, André. Você que fechou na última, pode começar. Pires. Não sei, mas é o Pires. Eu vou de Pires também. Então, fechamos no Pires agora. Não, antes de fechamos, eu quero saber a sua opinião. Se Pires também, você vai... Mas eu fecho no Pires com vocês também. Toda vez que eu falar fechamos, é que eu vou no Pires também. Entendi. Agora pro ataque. Bergkamp ou Eto'o? Eu fico com o camaronês Eto'o. E vocês? Cara, essa eu acho que é a mais complicada do duelo. Eu gosto muito do Eto'o. Eu vou de Samuel Eto'o também. Eu também vou de Eto'o. Mas com dó no coração. Com dó no coração. Exatamente. Mas o Obina foi melhor que o Eto'o ou não? Toda certeza, Pergunta. né, irmão? Fácil. Obina é melhor do que Eto'o. Pode passar. E agora, para fechar nosso time, Henry ou Milito? Henry, né? Claro. Milito, pô. Henry também, Luiz. Não, Henry sim. Henry. Agora pegando no coletivo, enquanto eu vou fazendo a contabilização dos votos. Quem vocês preferiram, tipo, time em geral? Pode começar falando aí, Luiz. Cara, time em geral eu vou falar por tudo que fez, né?
durante essa temporada de 2004, 2005, 2003. Sem dúvidas eu vou de Arsenal, apesar de que essa Inter também foi histórica. Então é Arsenal. Um time ganhar qualquer campeonato injustamente é algo Ainda mais sendo na surpreendente. Premier League. Ainda mais sendo a Premier League, né? Realmente é complicadíssimo. Contabilização dos votos foi um jogo muito empatado, assim como vem sendo os nossos duelos. A gente que é ótimo, a gente escolhe muito bem os duelos, né? Sempre jogos empatados 6-5. De novo, para o nosso queridíssimo Arsenal de 2004. Na seleção ficamos com Lehmann no gol, Zanetti na lateral direita, Campbell e Lúcio na zaga, Ashley Cole. De campo, Vieira e Cambiasso. Aí, mais na parte do ataque. Snyder, Pires, ou Pires, do jeito que você preferir falar. Eto'o e Henry. Ficou bom o time? Gostaram? Ficou bom. Gostei. Nomes muito sólidos. E você, Luiz? Você gostou do time? Gostei, sim. Um baita time, né? Podemos ter com toda certeza dizer que esse time faria Com certeza. Seria campeão de Champions League, vocês acham? Com certeza. Seria fácil. E para você, só para fechar aqui, quem que é o melhor jogador individual do time? Henry. Henry também. Eu ficaria muito em dúvida entre o Snyder e o Henry, mas vou de Henry com você. Mas o Vieira também jogava muito. Vieira também jogava muito. Gosto dele. Vai fazer um bom ataque, ele vai mostrar esse ataque. E agora, chegando mais agora para o fim, vocês têm algum destaque final antes de finalizar a segunda edição do resenha? Pode começar, André, se tiver algum destaque aí para falar. Nada não, é isso. Tamo juntos, vamos estar sempre aqui toda semana fazendo. E é isso, galera. Se vocês quiserem mais convidados aí, pode ir falando aí. E você, Luiz, tem algum destaque final? Luiz? Eu vou passando meus destaques finais enquanto o Luiz, vamos ver se ele volta. Eu tenho 2 destaques finais. Primeiro eu quero falar do Atlético Goianiense, né, que infelizmente notícia muito triste, acabou eliminando o Fluminense na Copa do Brasil. Fico muito triste com essa notícia, né? E outro destaque eu quero pedir para você ver o último vídeo do Chapeleiros. A gente falou um pouco sobre a convocação do Tite, quem que a gente achou que devia ficar de fora. E eu preciso bastante você deixar o like, compartilhar aquele vídeo e ver o último resenha Chapeleiros. Ficou muito bom. A gente fez um duelo de seleções históricas agora com seleções na última edição, que a gente fez com times nessa. Um joguinho falando um pouco da Libertadores. Tá um pouco passado, mas ainda vale a pena ver. Luiz, voltou aqui para dar mais um destaque? Desculpa aí, eu queria até pedir desculpa. Eu não sabia se alguém tinha falado algo, mas perdão, eu acabei minha internet caindo sem querer, mas já tô de volta. O que você perguntou? Você tem algum destaque final para dar aqui pra gente? Não, acredito que são esses mesmos. Conferir todos os vídeos do canal. Ficar ligado nos podcasts que vão estar sempre com muito conteúdo para vocês. Ativar a notificação, se inscrever no canal, dar um like em todos os vídeos e dar uma visualizada lá no nosso canal, dar uma fortalecida lá. Acho que é isso que eu queria falar. Se é importante, se ouviu, gostou, compartilha pro seu pai, para alguém que você gosta, sua mãe, alguém que você sabe que gosta de futebol e que vai gostar, sim. Ouvir um pouco dessas seleções históricas, ouvir o que a gente tá achando do início do Brasileirão e ver se concorda com a gente para poder debater com um amigo. Então, esse foi mais um episódio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Pode ouvir a gente em qualquer lugar, YouTube, Spotify, Google Podcast e outros diversos agregadores. E valeu, até a próxima semana.